né? Vamos lá, então vamos ver o número relativo aí, né? Em mortes por milhão. Em mortes por milhão, os Estados Unidos têm 861 mortes por milhão de pessoas. Brasil, 839. Eu falei que a gente ia comparar com o Reino Unido. Onde está o Reino Unido? O Reino Unido está em pior situação que o Brasil, 925. O Brasil tem 839 mortes por milhão de pessoas contra 925 mortes por milhão de pessoas no Reino Unido. Isso foi só um exemplo didático para mostrar como é necessário a gente fazer a análise do número relativo e não do número absoluto, tá? E a imprensa algumas vezes toma esse cuidado, mas na maioria das vezes a gente não vê isso. Tá? Com todo respeito, eu sei que o pessoal tem tentado fazer o melhor trabalho possível, mas algumas vezes a gente vê algumas tendências também, tá? E aqui eu não estou querendo politizar a coisa, não estou aqui com nenhum viés ideológico e nenhuma ideia política em cima disso, porque tudo é política, mas eu não estou aqui expondo o meu lado político, eu tenho meu posicionamento, eu tenho o meu posicionamento ideológico, meu posicionamento político, e certamente a gente vai tratar disso aí em outros momentos, e vocês vão ver, mas aqui essa análise está despida de qualquer ideologia, de qualquer viés ideológico ou político. Tá? Aqui nós estamos fazendo essa análise numérica. E mortes por milhão na China, vamos ver a China? Só para lembrar, o Brasil, né, um pouco mais de 800, o Reino Unido um pouco mais de 900, a China, 3 mortes por milhão de pessoas. Entenderam por que não é mais notícia a China? A China resolveu o problema. Aí você vai tirar as suas conclusões, tire como quiser. Eu vou falar ainda mais de número, para depois eu falar das minhas conclusões. Nós falamos da Covid, de total de casos por milhão, total de mortes e mortes por milhão. E falamos de novos casos por dia também, nas notificações novas. Agora eu vou falar de economia. Esses dados são dados que você pode até falar, poxa, não sei, está preciso. Isso é uma projeção do FMI. Então, em qualquer lugar que você consultar, você vai encontrar algo muito próximo disso ou igual a isso que eu vou falar aqui agora. Né? É uma projeção. Pode errar? Pode, mas normalmente o FMI tem uma posição até um pouco mais pessimista que outras entidades, né? Alguns institutos que fazem essa análise. Normalmente a projeção do FMI é um pouco mais pessimista. Mas ela é pessimista igualmente para todo mundo. Então não dá para fazer a mesma comparação. A previsão do FMI no ano de 2020 é que a gente veja o mundo em menos 4,4% de crescimento. Se você pegar só as economias desenvolvidas, segundo a classificação deles, menos 5,8%. Só os Estados Unidos, menos 4,3%. A zona do euro, menos 8,3%. O Japão, menos 5,3%. As economias emergentes em desenvolvimento, da grupo do qual faz o Brasil, menos 3,3%. O número brasileiro separado, que eu não tenho aqui, é pior do que esse, tá? Ou seja, o Brasil puxa esse número para baixo. Né? E a China separada é 1,9% positivo. É o único que aparece na projeção do FMI positivo, 1,9%. O FMI vai errar. Vai errar igual para todo mundo. Aqui não é Ibope, não é Datafolha. Tá? Veneninho aí. A coisa vista pelo FMI é assim. Ou seja, gente, vamos acordar. Vamos questionar. A única pessoa que eu vi com muita... Eu posso até ter perdido alguma coisa, mas o único que eu vi que tem influência mundial, o único líder, né? Eu não vou nem chamar de estadista aqui, mas o único líder que com um líder mundial, aí, líder de local com influência. E aí, com influência eu quero dizer alguém que fale... que possa falar, pode ser o Brasil, a Argentina, não precisa ser ninguém considerado poderoso, não. Tá?
Mas alguém, o único que eu ouvi falar alguma coisa em crítica forte contra a China, infelizmente, eu falo infelizmente porque não é digno de muito crédito, foi o Trump. O Trump foi o único que falou uma coisa que eu venho falando desde março. Em março, a pandemia estava começando, né, no mundo, ou pelo menos assim classificada. Né? E aqui no Brasil é que ela estava começando a entrar, não sei se era pandemia ainda em março, mas depois a gente vê isso. A classificação ocorreu acho que um pouquinho depois, né, ou final de março, início de abril, enfim. Mas o Brasil estava acabando de começar a entrar nessa coisa, mas todo mundo já falava do espalhamento da doença. Na ocasião, eu achei tão absurdo tudo que estava acontecendo, e eu falei, poxa gente, ninguém vai responsabilizar a China, e depois disso, meu discurso tem sido cada vez mais revoltado acerca disso. Né? E o único que falou alguma coisa foi o Trump, que falou que a China deveria ser responsabilizada. Ele falou isso lá na Assembleia Geral da ONU. Eu lamento ter sido o Trump, por quê? Porque eu concordo com ele. Tá? Eu vinha falando isso antes e tudo, mas eu concordo muito com ele. É que, infelizmente, o Trump não é uma pessoa que é digno de crédito de quase todo mundo. Né? O pessoal não gosta dele, e com algumas razões que eu entendo bastante, né? Eu acho que tem bastante entendimento nisso aí, mas não quer dizer que tudo que ele sai falando, ele né, age aí com algumas grosserias, com algumas mazelas, eu diria até com alguma estupidez em algumas coisas. Mas nisso aí eu concordei muito com ele. Eu só lamentei que tenha sido ele a falar, porque eu gostaria que tivessem sido outros líderes mundiais a terem falado isso, ainda que de uma forma colocada mais diplomaticamente. Mas temos sim, gente, que repensar isso aí. Eu acho que a China tem que ser responsabilizada sim por tudo que está acontecendo no mundo. Sim. Eu não estou falando aqui ainda de dolo. Tá? Há indícios, mas não há evidências disso. Agora, há evidências já suficientes para entender que o que aconteceu no mundo é sim responsabilidade da China por irresponsabilidade, imprudência, negligência e eu espero que por imperícia. Eu falo espero porque se a gente acha que foi isso, então é porque não houve dolo. Né? Não houve intenção da China em fazer tudo isso. É diferente? Claro, é diferente. Agora, isso é o que eu acho. Falar isso tem sido absurdo, né? Eu estou falando, eu acho que tem que ser olhado. Acho que deveria haver uma cúpula mundial reunida, né, da qual fizessem parte todo mundo que desejasse, um representante de cada país que desejasse fazer parte disso, né, que se sinta ofendido com tudo que está acontecendo no mundo, e inclusive que sinta a vontade de estar fazendo parte da defesa da China e claro, com amplo direito de defesa ao Estado chinês. A China teria todo o direito de se defender e falar o que aconteceu no entendimento dela, e independentemente de dolo, a gente sabe que a responsabilidade ela tem que ser atribuída, e se um eventual tribunal que fosse estabelecido no mundo julgasse culpada a China, as sanções deveriam ser aplicadas, sanções proporcionais ao estrago que ela está fazendo. Isso parece absurdo, isso que eu estou falando, né, gente? Absurdo é o que está acontecendo no mundo. Isso é que é absurdo. Absurdo é o que está acontecendo no mundo. E esse silêncio é de matar. Eu gostaria muito que tivesse um pessoal aí falando, não, a gente já está cuidando disso, só que estamos de boca fechada. Mas isso é utopia. Eu acho que não tem ninguém fazendo nada mesmo. Né? Quem está fazendo alguma coisa está falando. E quem está falando? Todo mundo sucumbiu a isso, gente. Está todo mundo com medo. O que está acontecendo? Então, eu trouxe aí os números, vocês tirem as suas conclusões. Né? Discordem, inclusive. Né? Se quiserem a planilha, eu tenho ela aqui, posso mandar para vocês. Está à disposição. E fica aí o apelo ao questionamento. Nesse contexto, ficamos por aqui.